Olá, boa noite. Olá, boa noite. Mais uma terça-feira e a volta do Agromundo. Hoje com o tema Integração entre produtores, universidade, gestão pública, iniciativa privada para alavancar a cadeia produtiva da mandioca. E mais uma vez eu estou aqui com uma equipe de profissionais que entende do assunto. Professor Eloy, mais uma vez, o Agromundo de volta. Boa noite, professor Eloy. Boa noite, é uma grata satisfação estar aqui com essa equipe maravilhosa aí para discutir o tema. Ok. E também temos a professora doutora Eliandra Cia. Professora, é um prazer recebê-la. O prazer é todo nosso, é uma satisfação também muito grande a universidade poder vir aqui hoje mostrar o nosso trabalho. Professora também, professora doutora Alana Lima. Boa noite, professora. Bem, boa noite e agradeço o convite, né? E vamos passar uma noite bem agradável falando sobre esse tema muito importante para a universidade. E aqui também ao meu lado, ele que é técnico em agropecuária, Roberto Sadinha, que trabalha com extensão da empresa TSA. Boa noite, Roberto. Boa noite, meu amigo. Mais uma vez aí, vamos para a luta hoje com pessoas de gabarito alto, né? Então a discussão aqui vai ser bonito, vai ser bom o programa. Ok, então, para começar o programa, a gente vai passar uma matéria que a empresa TSA estava em Juruti, em um seminário de produção de mandioca, utilizando maquinários, né? A casa de farinhas mecanizada, ok? Taissi, play. Gabriel de Souza, da comunidade de Igarapé da Serra. Eu queria saber, senhor Gabriel, o que o senhor achou do seminário de casa de farinha mecanizada? Para nós já mudou, ou vai mudar, porque a gente está sendo escravo de trabalho aqui em Juruti. A gente não tem uma ajuda do prefeito, não tem uma ajuda de ninguém aqui, somente vocês agora. Estou aqui com o Hernandes Ribeiro, tá? Ele é representante da cooperativa. Eu queria que o senhor dissesse o que o senhor achou do seminário, o que o senhor achou da palestra sobre casa de farinha mecanizada. Fale pra gente aí, para os ouvintes do Agromundo. Eu achei muito importante essa conferência, essa reunião aí com nossos produtores aqui da nossa região, porque a nossa produção de farinha, ela é do tempo antigo, a gente ainda descasca, nada mecanizado. Com essa mecanização, vai otimizar a nossa produção e, com certeza, a qualidade de vida dos nossos produtores. Eu estou aqui com o Roberto Sadinha, que trabalha como técnico em extensão rural. Roberto, mais um seminário pela empresa TSA sobre casa de farinha mecanizada. Uma palavra para os nossos ouvintes do Agromundo, Roberto. Muito importante, Beto, a TSA ela vem trazendo esse diferencial para o campo, né? Ela não vem no grande produtor, ela está chegando na base comunitária.
que é fazer isso? Fazer com que o produtor ele saiba de onde está vindo o produto dele, que ele saiba quem fabrica e por que fabrica pensando nele. Então a TSA ela vem com esse diferencial, trazendo a extensionismo rural para dentro da comunidade, trazendo a importância dos equipamentos TSA, por que o equipamento foi fabricado pensando no produtor. Então a gente vê a motivação das pessoas, a vontade de ter um produto, se adequar, otimizar o seu processo de produção e melhorar a qualidade de vida no campo. Então eu acredito que nós vamos chegar mais longe ainda, principalmente aí com a parceria com a TV Agromundo. Eu acredito que a gente vai chegar lá naquele pequeno produtor que quer melhorar o seu processo de fabricação de farinha, melhorar a potência do seu motor rabeta, melhorar o desculpamento da sua fruta que é produzida aí no campo. Então a TSA ela vem fazendo esse diferencial, chegando até o pequeno aí na base comunitária. Tá aí, mais uma vez a TSE fazendo esse trabalho de informação, trazendo conhecimento através da Web TV Nossa Voz no programa Agromundo. Aí, olha, o Flamengo filmava Tá aí a matéria feita no município de Juruti, no município de Castanhal, onde a gente conseguiu aí abranger um bom número de comunitários, um bom número de produtores, né, que plantam a maniva, que produzem a farinha de mandioca. E eu vou começar aqui com Roberto Sardinha. E, Roberto, eu gostaria de saber qual a importância do planejamento antes do plantio da lavoura, Roberto, para que você possa ter bons resultados na hora de produzir a farinha da mandioca. E a gente vê hoje nas pequenas comunidades que ainda é aquele plantio tradicional, né? O pai, a mãe, os avós ensinaram e eles vêm seguindo. E a gente está percebendo, a empresa percebeu que se eu tenho um equipamento que vai qualificar, vai aumentar a minha produção diária, eu também tenho que ter na base o preparo do produto. Então, o que a gente está pensando hoje, que as parcerias que vêm sendo formalizadas com a orientação do produtor, ele vai poder se qualificar. Ele vai qualificar lá da raiz, desde o plantio, desde o preparo do solo, desde o plantio à colheita. É o que a empresa está tentando, de certa forma, ela não quer suprir o dever do poder público, o dever de outros órgãos, mas assim, pelo menos dar o start, mostrar para ele que é por ali o começo. E dali o produtor ele já abre um pouco a mente dele e começa a expandir mais o seu negócio. Professor Loi, comente para a gente aí, junto com o Roberto, essa questão aí do planejamento aí, né, que poucos produtores ainda saem fazendo assim de maneira desorganizada, sem planejamento. Eu acho que o Roberto falou com propriedade na questão do planejamento desde a base, né? E eu quero salientar também a questão da análise do solo, né? Porque a gente vê muito solo, às vezes degradado, pela falta de cuidado que acontece com aquele tipo de solo. Então, às vezes, o produtor tem um solo que ele tem capacidade de produção, tem uma boa produtividade, mas por deficiência tanto de assistência técnica ou de conhecimento, ele acaba que não faz uma análise correta do solo. Então a análise do solo serve para quê? Para verificar o que o solo precisa, o que o solo tem e os nutrientes necessários para cada tipo de cultura. Então, claro, se eu vou cultivar milho, se eu vou cultivar mandioca, cada análise de solo ela vai dizer aquilo que aquele produto que eu vou plantar, que eu vou semear, a necessidade real dele. E a questão da mecanização, né? Tem tanto a parte da mecanização na parte do processamento, mas a gente vê, como foi falado, a parte da mecanização de cultivo, né? A degradação do solo ela acontece naturalmente, mas o homem tem o poder, né? Ele tem o conhecimento de ir lá e fazer essa regeneração. Então, um bom preparo do solo, calagem, adubação, uma colheita, um plantio mecanizado hoje, né? No restante do Brasil e no mundo é feito bastante. Claro, como tu disse, Roberto, a questão de eximir o poder público, né, de dar esse atendimento. Nós, por exemplo, né, eu, a professora Alana, a professora Eliandra, participando da universidade, a gente tem o compromisso de levar essas orientações ao produtor rural, às empresas, né, mas a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então, acho que os órgãos públicos de assistência técnica, eles também, junto com a universidade, junto com a iniciativa privada, ela conseguiria, né? O conjunto consegue fornecer ao produtor aquilo que ele precisa, tanto na parte
de conhecimento do solo, adubação, colheita e depois agora, né, com a TSA, a parte da mecanização no processamento da mandioca. Continuando aqui com o Roberto Sardinha. Roberto, quais os benefícios de se manter uma política de incentivo à produção na agricultura familiar, Roberto? É o que parte desde o planejamento, né? Você parte de um planejamento de... É tão a curto prazo a mandioca, como exemplo, né? Aqui no processo, você vai esperar 1 ano a 2 anos para colher. Aqui na região se colhe com 2 anos, com 1 ano, o que se colhe em 2 anos em outras regiões. Então, uma região muito propícia para a cadeia da mandioca. E o que acontece? Se você não tem um planejamento que parte de um incentivo, ou da iniciativa privada, ou de uma capacitação, ou da própria extensão da universidade, que a gente vê muito hoje os alunos participando dentro das comunidades, a gente não vai ter resultado. E o resultado ele depende de um trabalho de base, ele depende de de um bom incentivo. E esse incentivo ele é feito com um planejamento adequado. O que a gente sente falta hoje, Beto, como a gente teve na Vila Castanhal, em Juruti, em outras regiões, é que às vezes o poder público ele sozinho ele não tem perna para chegar em todas as comunidades. Mas a gente vê também a ausência de um planejamento para chegar no mínimo aonde se pode chegar. Então, com o planejamento, o incentivo ele será adequado e com certeza o resultado será positivo. Professor Eloy, se fala muito hoje do grande produtor, né? Se destaca muito hoje sobre o grande produtor e o Agromundo ele vem para dar essa visibilidade para o pequeno produtor, para o médio. Tudo é agronegócio, mas a WebTV vem para dar visibilidade para o pequeno, para o médio e para o grande. E essa questão da agricultura familiar, professor Eloy, como é que ela está sendo vista hoje? Eu acho que uma grande vantagem que o produtor médio ou grande tem é que muitas vezes ele consegue ter um recurso de um financiamento externo, um financiamento via banco. E às vezes o pequeno produtor da agricultura familiar, ele não consegue ter alguma coisa para dar de garantia, né, para poder ter esse financiamento, para começar a fazer uma tecnificação na sua área. Então, eu acho que a questão da regularização de terra, que a gente sempre fala, né, dos pequenos produtores rurais, que ele tenha a documentação dele em dia, fazer o cadastramento ambiental rural, a legalização ambiental, para que ele consiga ir a uma empresa dessas de recurso de financiamento e conseguir um recurso para pagar em 2, 3, 5, 10 anos, que geralmente são esses prazos que o governo federal ele consegue fornecer. E aí se torna muito mais fácil o pequeno produtor, conseguir alavancar mais, adquirir uma máquina, pagar 1 hora de trator para fazer um trabalho de aração da terra, fazer um calcareamento, uma correção do solo. Então, acho que a WebTV ela tem esse propósito, né? Levar assim, o conhecimento dentro das várias áreas da agricultura, da pecuária, ao pequeno produtor e ao grande produtor também. Apesar de que, como eu disse, hoje o grande produtor ele já tem condições de buscar essa tecnologia meio que independente. Já o pequeno produtor ele sempre está precisando do auxílio do governo, auxílio de uma empresa de extensão rural, da universidade, empresas terceirizadas. E como eu disse antes, eu acho que a união de todos é que vai fazer com que isso aconteça na nossa região. Ok. Antes da gente passar para as professoras, eu queria finalizar aqui, Roberto, essa primeira parte. Eu queria saber hoje qual é o teu papel na empresa TSA e o que a TSA tem feito nas comunidades da região do Tapajós. Certo. O desafio que a TSA assumiu há uns 5 anos atrás, eu conheci o Bruno, que é o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso chefe, né, o nosso patrão. O gestor Bruno, ele viu essa necessidade essa carência de conversar com o produtor que ele vai entregar o produto. Então o Bruno pediu que a gente estivesse junto na empresa e eu assumi esse papel junto com ele hoje de tentar fazer a parte de extensão. Não é assistência técnica diretamente, apesar de você viu ali na reunião, depois as pessoas chamam, tiram dúvidas, você acaba fazendo um pouco de assistência técnica ali no momento da atividade da empresa. Mas a empresa ela vem com esse elo de unir, buscar os parceiros e apoiar também os projetos como hoje nós estamos vendo aí crescendo na região Maniva Tapajós, que logo aí a gente vai estar falando sobre ele.
que é um divisor de águas. É você levar já o conhecimento para o agricultor da importância do melhoramento genético das plantas. Então a TSA ela busca esses parceiros para levar. Porque se eu tenho um cara que produz, Beto, bem, porque ele teve orientação, ele teve um produto de qualidade, com certeza no beneficiamento ele vai ter mais vantagem também. E a TSA ela vem para tentando suprir essa parte da extensão, de buscar os parceiros e levar também para campo para de fato a gente ampliar a produção da agricultura familiar da região. Ok. Agora, professor Eloy, vamos passar para o time de mulheres da UFOPA, que está hoje aqui conosco, né? Vamos começar com a professora doutora Eliandra Cia, que é coordenadora do projeto Maniva Tapajós, né? Pela Universidade Federal Oeste do Pará. Professora Eliana, mais uma vez, boa noite. O que é o projeto Maniva Tapajós? Bom, Beto, o projeto Maniva Tapajós, hoje, né, ele é um projeto de ensino, pesquisa e extensão. E ele está aí dentro da universidade, né, da UFOPA, e temos também uma parceria muito forte com o Instituto Federal, aqui de Santarém. Então, esses dois meios de ensino, eles vêm aí, então, com um projeto para fortalecer a cadeia produtiva da mandioca na geração aí de emprego e renda. Então, se a gente fortalece uma cadeia, a gente continua, então, dando incentivo, né, à geração de emprego e renda. E aí a gente já está aqui já há 7 anos, né, comemorando hoje, esse ano já, 7 anos de Maniva Tapajós aqui na região, com algumas fases aí já, né, passando aí para a 5ª fase. Ok, e continuando, professora, como é que está essa questão da cultura do plantio da mandioca aqui na região oeste do Pará? Sim, hoje nós temos aí produtores, né, a gente pode falar de todos os perfis. Então, a gente tem aí produtor que planta uma tarefa, né? Ou tem produtor que já está plantando aí da agricultura familiar, 2 hectares, né? Uma pequena parte que consegue mecanizar suas áreas. Então, ainda está naquele processo bastante artesanal, né? E temos também casas de farinha já fechadas, que aí com 5 anos quem cuidava dessa casa de farinha, né, foi embora aí para a cidade trabalhar, né, deixou aí os mais velhos, e aí essa casa de farinha vem sendo fechada e não tem também mais plantio nenhum de mandioca naquela região. Também tem o produtor que a gente acompanha, né, que a gente vai precisar fazer esse resgate e levar de novo mudas e fazer ali suas matrizes. A professora, quando começou e quanto tempo faz o projeto Maniva Tapajós? Nós estamos fazendo hoje, esse ano, 7 anos de projeto. Então, nós começamos aí com uma demanda dos produtores, onde eles trouxeram aí para a universidade, junto aí com um grupo de gestão integrada da prefeitura, né, e um técnico da Emater, eles levaram, o produtor leva uma raiz doente e pede apoio aí, né? E esse grupo de gestão integrada da prefeitura leva então para a universidade. E chega ali para a gente, né, com o professor Carlos Vildoso, que também está aí junto comigo na coordenação desse projeto, e pede para ele socorro para ver o que está acontecendo, né, que essas raízes aí estão apodrecendo. E aí então começa um trabalho para a gente começar a identificar o que seria então o que estava ocasionando ali. E mais um ano aí de pesquisa, o professor consegue identificar que se trata de um fungo, né, fusário, e que ele devasta aí, vem devastando as culturas da mandioca, né? No nosso caso aqui, na região, a gente detectou que era o fungo, mas aí em Belém temos problemas também de podridão, mas em outras áreas aí pode ser também bactéria. Então, o patógeno ele pode ser diferenciado aí para cada região. E aí, o que a gente faz? A gente volta nesse grupo de gestão integrada e fala, bom, agora a gente detectou o patógeno, sabemos do que se trata, mas a gente precisa trabalhar, então, agora com de encontro com ele. É um fungo que não se trata no solo. Então, o que a gente precisa ter? Material de origem genética e que consiga aí tolerar esse patógeno, né? E aí, então, ele vem, me procura na universidade e fala, professora, eu preciso de você vir comigo aí como parceira no projeto, e a gente precisa, então, trabalhar essas mudas e micropropagar elas em laboratório para fazer uma limpeza da doença dessa muda que o produtor quer que ela continue no campo. E aí, então, a gente vai para o financiador,
né, procura financiador aí junto com o prefeito Nélio, a gente faz uma grande reunião aqui em Santarém e a gente consegue então aí um financiador da empresa privada. E a gente começa, então, e pede a inauguração de um laboratório. E eles vêm, então, com um aporte e a gente inaugura um laboratório que é como se fosse, funciona como uma biofábrica de mudas. E aí a gente começa, então, a produzir essa muda em larga escala, em ambiente controlado, dentro do laboratório, fazendo uma limpeza de um material que a gente já estava em campo testando, que ele se mostra aí, né, tolerante a essa doença. Então, a gente trata esse material, indexa, garante que ele está saindo sem doença do laboratório, devolve para o produtor. Quando a gente devolve esse material do produtor, a gente começa então a formar um outro ator dentro dessa cadeia, que aí a gente chama agora de maniveiro. Então, é aí um outro projeto que a gente tem parceria, que é o projeto Reniva, né, rede de multiplicação de mudas aí, trabalha em todo o país, inclusive está servindo agora também de modelo já para fora do país. E ele vem aí com esse aporte desse maniveiro pegar essas mudas, né, que estão aí sadias, com material genético, com uma boa produtividade, e aí ele vai então replicar e uma boa parte dela ele entrega para o vizinho também fazer isso, e podendo também vender as suas manivas, que já é uma outra parte aí também de produto na cadeia. Professor Eloy, comenta aí com a gente essa parte aí que a professora Eliana acabou de dizer, né? Aí, o que a engenharia tem feito aí também, né? Em cima de tudo que ela falou, o que a engenharia do agro vem para somar com essa tecnologia, essas pesquisas da universidade? A professora Eliandra comentou a questão de replicar, né, material sem a doença. Uhum. Então, isso através de pesquisa, né? Então, a universidade ela tem esse viés, né, que é fazer ensino, pesquisa e extensão. E de nada adianta fazer a pesquisa se a gente não consegue levar a campo através de um programa de extensão para ajudar o produtor rural, né? Então, através do ensino, provavelmente tem lá muitos alunos envolvidos, muitos estagiários, muitos bolsistas, mas os professores engajados em fazer esse trabalho, porque é um trabalho local, né? É um trabalho que vai ajudar a produção da farinha, da mandioca aqui na nossa região. E até então, muitas doenças, como a professora falou, acontecendo, e a pessoa ela acaba que abandona a cultura, abandona a casa de farinha, e aí os filhos, de repente, desse produtor acabam que não tem muita expectativa de ficar ali trabalhando e acabam que vão para a cidade. Então, o que é interessante nesse projeto? Que ele acaba devolvendo ao produtor a vontade de ficar no campo, de trabalhar, sabendo que ele vai ter condições de produzir um produto, né, sem aquela doença e garantir o que ele precisa, que é alimentação, é ter um recurso para colocar o filho na escola, dar uma educação, dar uma saúde adequada para os membros da família dele. Então eu acho que esse é o grande benefício que o projeto, né, está trazendo ou está levando para a nossa região aqui. Além de, claro, aumentar a produção da farinha, que aqui é um produto, né, que vale bastante em termos de tradição, né? O consumo é muito grande. E muitas vezes está sendo importado um novo produto que pode ser produzido aqui. Agora vamos passar a bola para a professora Alana Lima, né, que é diretora do IBEF, é isso, professora? A professora Alana é doutora, né, e diretora do IBEF. Professora, boa noite mais uma vez. Boa noite. E qual a importância do produtor em levar os problemas do campo de suas lavouras para a universidade, professora? Bem, vamos citar o exemplo do projeto Maniva, né, Tapajós. A importância do produtor entender que ele tem um problema, né, e ele chegar até os atores que podem responder esse problema é muito importante, né? A presença da universidade entendendo e diagnosticando, né? Muitas vezes a gente vê uma assistência ou a receita do bolo, que é o que não funciona mais hoje, né? Então, o entender o problema, o entender como resolver é muito importante, né? Então, quando o produtor chega com um problema para a gente na universidade, a pesquisa se volta para isso, né? Então, houve todo um processo dentro do Maniva antes dele conseguir responder ao produtor, né? Então, ele teve que mapear qual era o problema da doença, né? Depois, nisso, as pesquisas. Depois, houve uma pesquisa de qual
poderia ser resistente à doença, né? E o que é interessante foi com o que eles trabalhavam, isso é muito importante, não foi trazendo de fora, foi o que ele tem ali de material, né? E depois isso você consegue passar para uma segunda fase, que é: eu tenho material, eu tenho como ir até assistência e monitorar, né? Porque se houvesse todo esse processo e não houvesse um monitoramento, assistência, né, o ajuste necessário, não adianta você entregar a melhor genética possível para o produtor. Ela não vai funcionar, porque às vezes ela precisa de um ajuste que vai ter quem? A assistência técnica, né? A coleta dos solos, análise e monitorar, medir e ver se realmente de fato está respondendo à demanda que o produtor precisa, né? Então, quando esse tipo de problema chega à universidade, é onde de fato a gente vê as melhores resultados em termos de pesquisa, porque a gente está retornando à vontade que foi a criação da UFOP aqui. Né? Ela está deixando um marco importante dela, que foi responder ao que o produtor precisa, ao que a sociedade precisa. Né? E a gente está falando hoje aqui sobre questão agrária, né? Mas existem várias questões que a universidade hoje tem, de expertise de seus pesquisadores, que nós poderíamos atuar muito mais no direito, né? Na arqueologia, na parte da saúde, né? Então a gente tem uma série de expertise que a gente precisa colocar mais para fora, né? Então, quando chega esse problema que a sociedade apresenta, a gente consegue ter as pesquisas direcionadas, né? E é uma coisa que a gente fala muito, que a UFOP vai ser referência na Amazônia. A gente só vai ser referência quando a gente começar a ter essas demandas sendo respondidas dentro da universidade, né? Então, a importância, sim, do produtor chegar até a gente e trazer o problema é muito importante para a gente direcionar essas pesquisas. E, principalmente, eu acho que o diferencial também é o produtor que ele está entendendo o problema dele e ele quer participar da solução. Eu acho que isso também é um diferencial quando a gente vê em alguns produtores que chegam até a universidade. Ele quer participar da solução, ele aceita o teste, né? Ele tem a paciência, né? Eu acho que o Roberto passa por isso muitas vezes, né? Colocando ali, então tem que ter a paciência. E eu acho que isso é o que faz o Maniva ele estar tendo esse sucesso em alguns pontos, né? A paciência, né? E parte dessa pesquisa é feita dentro do produtor. Isso é o mais legal de tudo. Porque muitas vezes a gente faz uma pesquisa in vitro, que é no laboratório, né? Nossa área é controlada. Mas quando vai para o produtor, não funciona. Porque era muito controladinha ali, né? Mas quando a gente faz a pesquisa a campo, o resultado dela ser replicado é muito grande, né? Então, eu acho que e principalmente, eu acho que para a gente, como a universidade, nossos alunos têm contato com essa realidade, né? Então, logo, logo, a gente vai ter muitos alunos que vão estar trabalhando com a iniciativa privada, né? Que vai estar lá, naquele momento, como o Beto falou, falando ali, mas ao final um produtor chega para ele: olha, eu estou com esse problema. E ele sabe responder, porque ele vivenciou isso durante a vida dele, acadêmica, né? Então, trazer também um problema ajuda a formação de quem a gente vai colocar para responder o problema lá na frente. E essa é a função dos nossos alunos saindo da universidade. Ao final, resolver problemas que chegam até a gente como universidade e depois vai chegar para ele como uma assistência técnica, né? Então, a importância, eu vejo que é muito ampla dentro da universidade. Obrigado, professora. Aproveitando aqui, Roberto, a Sardinha, a TSA ela fabrica os equipamentos. E do ponto de vista, como é que a TSA enxerga a integração da universidade nesses projetos de seminários que a TSA tem levado às comunidades, ao pequeno produtor e à agricultura familiar? Hoje, até ressalto, Beto, que eu, como extensionista, né, e hoje fazendo parte da equipe da TSA, hoje me dá muito orgulho de ouvir assim o que a professora Alana fala, o que a professora Eliandra fala, que o Eloy frisou bem. Hoje nós temos a universidade do nosso lado, então não tem como uma empresa não se sentir tão segura quando a pesquisa, principalmente voltada nessa extensão, ela volta para campo junto. Isso se transforma em uma tecnologia que vai resolver o problema, Beto. Não é mais um equipamento no mercado. É um equipamento que foi pensado na dificuldade do pequeno agricultor. Ele está sendo fabricado com o aprender a fazer fazendo. Eu vou lá para a comunidade, eu vejo a dificuldade que eles têm e vejo uma maneira de suprir aquela necessidade.
eu não estou tirando o modo de vida dele. Eu estou qualificando e otimizando a vida daquele agricultor, que é onde as universidades batem muito na questão do êxodo rural. Como é que eu vou fixar o homem no campo se ele não tem condições adequadas de sobreviver lá no campo? Então eu acredito que a UFOPA hoje, ela já se torna uma referência de certo modo, porque ela consegue agregar esses valores. E a empresa, ela não se sente fora da pesquisa. Ela faz parte da pesquisa. Como nós tivemos como um exemplo, o professor, eu não recordo aqui o nome dele, que estava tentando melhorar a questão da colheita do açaí. Ele foi até a empresa, ofereceu o projeto, mostrou e a empresa tentou desenvolver junto com ele o equipamento. Então, acho que essa integração, iniciativa privada, universidade, ela vai sim mudar a vida daquele que está lá no campo. Então, tem sim uma certa importância e a empresa ela se vê totalmente dependente disso. Agora, Roberto, continuo contigo ainda, daqui a pouco passo para o professor Eloy. A gente vê uma discussão muito interessante com relação às casas de farinha mecanizada. Tem uma discussão, vai diminuir a mão de obra, vai diminuir o emprego no campo, tem muita gente que fala que essas máquinas, né, forno, prensa, moedor de cascador, vai tirar aquela diária que se pagaria a quem está produzindo, Roberto, a mandioca. Eu queria saber de ti, as casas de farinha mecanizada, ela traz mais emprego, ela aumenta a demanda, como é que funciona isso? Vamos quebrar esse mito de que diminuiria a mão de obra no campo, Roberto. Eu acredito, Beto, que é o que a gente vê nas comunidades, né? Hoje, a gente viu uma situação lá de um senhor que a gente até passou na entrevista, o seu Jonas, né? Que a mão de obra, você vê 6 pessoas numa casa de farinha, mas é uma mão de obra voluntária. Ela não é uma mão de obra que ela está recebendo por ele ali. É o meu vizinho que me ajuda e a gente fez na reunião uma pergunta lá, quanto custaria uma diária? A diária custaria R$50. Então, 4 pessoas hoje lá absorvem uma saca de farinha vendida, que eles estão vendendo em média de R$200. E eu acredito que quando você qualifica o trabalho, desde a descascador, desde a hora de você fazer o ralador, você está qualificando, você está otimizando, você vai ser mais rápido no processo. Então, você vai ter mais pessoas interessadas em produzir. Então não tem como você diminuir a mão de obra no campo. Até porque as casas de farinha tradicionais elas não conseguem remunerar a diária do trabalhador como ela deveria ser remunerada. É um custo muito alto para o pequeno produtor que ainda tem um processo de fabricação artesanal que não traz um lucro para ele, de fato. Ali é uma farinha que ele faz para ele comer durante um período e o restante ele vai tentar comprar um arroz, vai tentar comprar um feijão. E hoje, se não tiver qualificado, Beto, você não vai conseguir daqui a um tempo nem produzir. Porque hoje nós estamos vivendo aí uma pandemia, estamos tentando sair de uma pandemia que levou muitas pessoas e já estamos entrando em outro susto que é a questão da doença aí vamos qualificar aqui, a doença do peixe, que assombra de certa forma as pessoas, e é alimento. Então, quem produz alimentos hoje, ele tem que pensar, eu tenho que estar otimizado na minha produção, eu tenho que ter higiene na minha produção. E os equipamentos, eles não vão tirar a mão de obra. Ele vai qualificar, vai melhorar o trabalho e o processo produtivo. Ok. Eloy, sobre esse mito aí, mito, verdade, né? Explica para a gente aí, com a inserção das casas de farinha mecanizada aumenta a produção, o pequeno produtor ele vai só plantar, vai aumentar a produção dele, vai faltar emprego. Acrescenta aí, Eloy, pra gente. Qual é a tua visão? Eu concordo totalmente com o que o Roberto falou, porque na verdade é um mito, né? Porque por que a professora Eliane falou que a pessoa lá planta uma tarefa só, né? Uma tarefa é 2.500 metros quadrados, 50 por 50, quer dizer, é um pedaço muito pequeno. Porque muitas vezes ele não tem condições de plantar mais, porque ele não tem capacidade de processamento desse produto. Então, quando vem a casa de farinha, vem a máquina, existe o quê? Um ganho real na produtividade, né? Na produção dele, ele consegue expandir. E aquele filho que de repente não tinha condições de ficar ali, porque não tinha condições, foi lá para a cidade, foi ganhar um salário mínimo ou menos, né? Ele acaba ficando, porque ele sabe que ele pode aumentar a sua área plantada de mandioca,
porque vai ter condições de beneficiamento desse produto, além da padronização, né? Quando você tem algo mecanizado, que ajuda, na verdade, mecanizado, ele vai te ajudar, vai diminuir o teu trabalho braçal, mas você vai ter que ter pessoas para fazer a operação dessas máquinas. Então, na verdade, diminui aquele trabalho que às vezes é muito difícil, muito árduo, né? Causa aí a pessoa lá, pode ter um corte na mão, descascando a mandioca, e ele vai ter esse benefício de ter o produto de uma padronização melhor, e ele pode ter um aumento da sua produção em área e, consequentemente, a sua produção. Então, ele vai ter condições de ter uma rentabilidade maior. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção quando se fala, e ainda indagar por que você está falando que vai causar, né, Me explique por que vai causar aí diminuição de emprego, de mão de obra. Não vai, justamente vai acontecer o contrário. Esse é o meu ponto de vista. Ok. Aqui com a professora Alana. Professora, qual a importância desse tipo de projeto, a Maniva Tapajós, para a universidade? Então, esse modelo, né, de projeto, ele gera para a gente uma agregação dentro da universidade também, né? Quando a gente conversou, a Eliandra, né, logo depois que eu assumi a direção e comecei a fazer um incentivo muito grande dentro do Instituto, o Maniva ele exige do Instituto uma reorganização, né? A reorganização de equipe, tá? A acomodação dentro da universidade, isso é muito importante, né? A gente precisa entender o que esse projeto precisa de infraestrutura para chegar lá fora, né? O que ele precisa de equipe também para chegar lá fora, né? E o que ele precisa da parte de ensino, da parte de pesquisa, da parte de extensão, né? Então ele provoca dentro da universidade uma reestruturação da sua forma de pensar, né? De ensinar e de pesquisar, né? E de fazer extensão, tá? Então o modelo a qual o Maniva traz para dentro da universidade, assim como outros, né, que são trabalhados dentro da universidade, né? Ele traz uma reestruturação e uma mudança, que agora a gente está até mudando, pensando em PPC de curso, né? O projeto estrutural do curso, pensando nesse tipo de projeto, né? A gente vai ter uma grande mudança agora em termos de extensão universitária, na qual vai ser muito mais obrigado o curso fazer essa extensão, né? E esses exemplos, como o Maniva nasceu a partir da demanda, né? Aonde ele quer chegar, né? E aonde ele quer abranger é muito interessante na universidade. Por exemplo, hoje, ele não está mais só no IBF, que é o nosso instituto. Ele já está indo para outro instituto. Porque o que o professor Eloy falou é fato lá no começo. Nós temos a legalização agrária, né? Nós temos o problema da cadeia produtiva, nós temos o problema que o Roberto falou sobre questão de higiene, né? O nosso instituto pode não responder todas essas questões, né? Mas a gente precisa que a universidade entenda o problema e, em diferentes áreas, responder esse problema, né? Então, ele gera também uma parceria interna, onde a gente, por mais que tenha institutos que não trabalham diretamente com as ciências agrárias, hoje o Maniva está empurrando para trabalhar. Está falando assim, olha, nós temos essa demanda, né? E nós precisamos responder, porque as pessoas não têm tempo para o nosso tempo, né? Elas estão passando fome, elas estão saindo hoje das suas áreas, né? E nós precisamos responder, né? Nós temos essa capacidade para responder, né? Então, o que hoje o Maniva traz é uma possibilidade nova de volta para a universidade, dela sim, entender a sociedade e se reestruturar internamente em todos os aspectos das suas cadeias internas, né? E de profissionais também. Ok, obrigado. Eloy? Eu só queria complementar, porque a gente está falando aqui Instituto, IBF, e de repente quem está em casa, né, está gostando da conversa, do nosso bate-papo aqui sobre o tema. Então eu queria que a professora Alana falasse um pouquinho mais o que é o IBF, quais são os cursos que atuam, né, lá dentro do IBF e qual a estruturação dos cursos dentro desse projeto, porque ele não é um projeto de um curso só, né? Isso. O nosso instituto, ele é um instituto de ciências agrárias, né? Então, a gente tem a agronomia, né? O curso que forma os agrônomos, né? A gente tem a engenharia florestal, a gente tem aí a zootecnia também, que é a parte mais de produção animal. Nós temos um bacharelado de ciências agrárias, né? Que forma um profissional mais generalista. E nós temos o curso de biotecnologia. E o diferencial do nosso curso de biotecnologia é que ele é para as ciências agrárias, né? Então, dentro desse Maniva, ele tem a biotecnologia,
nós estamos entrando aí com a engenharia florestal também e um braço muito forte da agronomia, tá? E a zootecnia também está entrando com os subprodutos da produção da Maniva, né? Então, dentro do Instituto, nós também estamos interagindo entre o projeto, né? Então, a importância do projeto dele abarcar, né? Porque a resposta do produtor, ela não é simples. Não é um profissional que responde, né? Então, hoje, existe uma equipe multidisciplinar respondendo a um problema que surgiu lá há 7 anos atrás, né? Então, hoje, existe todo um instituto envolvido numa resposta ao problema, né, do que foi colocado lá no começo, no GGI, né, dos produtores. Então, o instituto ele é de ciências agrárias, né, ele tem essa temática, tá? Então, é uma resposta muito grande que a gente tem para dar para a sociedade, uma responsabilidade muito grande também. Ok. Professora Eliandra, eu estou vendo aqui, né, as amostras, eu estou vendo aqui não sei como é que vocês falam, os tubos de ensaio, tudo fechadinho, não sei nem se as plantas estão respirando, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona isso. Não estou vendo água, não estou vendo oxigênio, a gente aprende lá no ensino fundamental, né, que a planta precisa de oxigênio e tudo mais. Explica para a gente como funciona esse trabalho aqui e que objetivo vocês querem alcançar. Sim, eu trouxe esses tubos aqui, a professora Alana brincou, né? Você vai levar os tubos? Eu vou, o professor Eloy veio num programa aqui e trouxe uma planta de milho. Vou levar meus tubos. Bom, então a gente fala, né? São meus filhos daqui. Então é assim, né? Lembra que eu falei que a gente traz, né, a muda, a planta, né, lá no campo. Então nós fomos no campo, nós escolhemos a planta sadia, né, visualmente, trouxemos para o laboratório. E aí a gente pega um pedacinho da planta, né, que a gente chama aí de explant, uma partezinha bem pequena, traz para dentro, né, desse meio de cultura que está aqui com 10 elementos aqui, que a gente tenha os mesmos elementos que estão lá no solo. Então a gente faz aqui um modelo, né, do solo, coloca um gelzinho para ele endurecer aqui, firmar. E aí, então, a gente põe um pedacinho da nossa planta, que é um explant. Passado aí 30 dias, ele vai crescendo, né? A plantinha já está aqui com o formato da planta da mandioca, né? Totalmente igual já. Só que ela tem aqui, então, uma fonte de açúcar para que ela não precise aí fazer totalmente a fotossíntese, né? Então, ela respira porque ela já tem um alimento aqui de graça para ela, né? E fechadinho, não tem problema, que a circulação aqui vai passar também. Mas a gente faz isso tudo num ambiente controlado, com asepsia, né? Então eu peguei o material com qualidade genética, trouxe para o tubo, faço na asepsia. Vem aqui agora o laboratório do professor Carlos Vildoso, que é o segundo laboratório que nós inauguramos também nesse período aí desses 7 anos, pro Maniva, né? É o de genética da interação, que ele pega esse meu tubo, leva para o laboratório dele, vai indexar as plantas, dizer para nós, com atestado, que realmente ela está limpa e ela pode, então, agora voltar, né, para o produtor e ele pode plantar lá. Para ela voltar para o produtor, essa planta, como ela está aqui bem fraquinha, ela vai, então, voltar para uma fase de aclimatização. A gente tira do tubo, coloca aí no substrato, vai para uma estufa, aí, um viveiro, e ela vai, então, voltando aos poucos, uma condição aí de um sombrite a 70%, 15 dias, depois a gente abaixa um pouquinho isso, vai a 50%, né, de luminosidade, e ela vem então voltando e retornando às condições de campo para ela então suportar esse sol quente aí lá fora. E um detalhe, né? A gente fala, mas então a muda mudou a genética da planta. Não, isso aqui são clones, é uma técnica que vem sendo feita aí há mais de 30 anos, né? Então, são clones, são idênticas à planta matriz, à planta mãe, né? Tanto por isso que é um padrão dentro da técnica, né? Fazer plantas totalmente uniformes, né? Iguais. Então, o fruto vai ser igual. É claro que se a condição de solo, né, não estiver adequada para uma região ou outra, ela vai variar aí, né? Mas os frutos é para ser um padrão, né? Uma uniformidade aí dentro dessa cultura. Então, isso é uma grande, né, força que vem aí. E aí, como a gente está com falta de material de propagação, a gente só tinha, né, com vários problemas aí que a gente vem enfrentando com a cultura, desde doença, vai perdendo material de propagação, né, a migração já aí, né, do produtor da casa de farinha vindo para a cidade, já não, então está faltando já material de propagação no campo. E o laboratório vem aí na UFOPA fazendo esse papel aí de biofábrica. Então, a gente só não considera ainda biofábrica porque a gente não pode vender. Mas é uma biofábrica de doação, né? Doação
de mudas. Ok. Professor Eloy, professor Eloy, assim, lá atrás se questionou muito a questão quando apareceu a soja transgênica, né? E agora está se falando de uma maniva mais trabalhada, mais melhorada, também é transgênica. Eu poderia explicar para a gente como é que funciona essa história? Vai mudar o gosto da farinha lá na frente, que daqui a pouco eu vou passar para o Roberto Sardinha também falar sobre esse mito. Eu acho que esse tema de transgenia, eu vou passar isso para a professora Elianda, Opa, né? então, Porque não é só... ela é a especialista nessa área, né, Beto? Professora, então vamos lá, desculpa. Então, quando a gente fala aí transgênico, né, a gente está pegando aí, né, partes do DNA de um organismo, né, vamos falar aí de um vegetal, né, com uma parte poderia ser de um micro-organismo, um fungo. E aí junta-se ali, então a gente faz uma transgenia ali. A gente então junta genes de um organismo totalmente diferente do outro. Que é diferente aí da gente pegar, né, uma planta e falar assim, agora então é melhoramento. Melhoramento não, melhoramento são cruzamentos que acontecem já no campo, né? E a gente junta aí, a gente fazer com a roseira, uma roseira branca e uma roseira vermelha, e a gente então faz ali aquele cruzamento, aquele enxertia ali, a gente está fazendo então um melhoramento de planta. Então, nesse caso, a gente não mexe com DNA, a gente não muda a estrutura, né, da planta, a gente só trabalhou ela para limpar a doença, e é a mesma planta que estava lá. Então, ela vai voltar às condições de campo, ela vai produzir normalmente como aquela que já estava lá, só que ela não tem mais, né? Eu limpei, eu consegui tirar fungo, bactéria, eu tirei, se ela tivesse vírus, eu consegui limpar, porque a gente trabalha com uma partezinha bem pequena, que é o meristema da planta, e tem estudos que falam que se eu pegar 1 milímetro desse meristema, eu elimino o vírus. Então, é toda uma técnica, né, já estudada aí, que a gente já vem só propagando. Então, o que é legal dessa técnica é que eu posso ter um exemplar que está entrando em extinção, né? E a gente consegue fazer clones dele, né? Então, a gente consegue preservar espécies, né? Então, no problema que o Maniva enfrentou, é que já devido àquela escassez da produção, que a produção em Santarém ela teve um pico muito grande, mas quando entrou o projeto estava em decadência, ela ainda está um pouco em decadência, você não tinha mais material para trabalhar, né? Então, essa técnica de você pegar um exemplar e você fazer com que ele consiga se multiplicar por vários, e você levar ao produtor, porque não tinha mais como receber, né? E agora você multiplica para 10 mil, né? Numa larga escala rápida de propagação, isso é muito interessante, né? Então, ele é diferente do transgênico. Ele é o mesmo exemplar, só que multiplicado várias vezes. Aí você tem um gêmeo, né? Nasceu o gêmeo, tá ali, o mesmo exemplar, né? Multiplicado por 2, né? Então, você tem esse mesmo sistema. Então, você não está alterando, né? E a questão relacionada à qualidade, ela é igual ao que o outro, a matriz tinha, né? Claro que, quando a gente fala de biologia, depende do solo que está recebendo, né? Então, por isso que o projeto ele tem toda uma assistência para não dizer, olha, recebi uma planta, mas ela não desenvolveu. Mas você não deu alimento para ela. Você não cuidou do solo, né? E uma diferencial também, que às vezes a gente faz melhoramento e ele causa um problema, porque o melhoramento, às vezes, ele seleciona uma espécie, uma planta, que é muito exigente. E aí você tem muita exigência dentro daquele trabalho ali dentro, né? Nesse aqui é um diferencial que você tem uma planta que está ali no produtor, que ela já teve um sucesso, e você clona aquele sucesso, né? Então isso é bem interessante também, né? Ele sai um pouquinho do melhoramento que às vezes você tem dificuldade em colocar, devido à exigência demais, mas você está ali testando uma coisa que está funcionando, que é a melhor que ele tem ali, então você multiplica esse material que está sendo um sucesso, de certa forma, naquele aspecto, naquela produção que ele tem ali, local, né? Então, ele se adapta muito melhor às situações locais que você tem para oferecer. Ok, falando ainda de qualidade, eu assisti a umas 5 palestras do Roberto Sardinha pela TSA, e Roberto, vamos falar de qualidade, de sabor, né? Professora, até a gente brinca um pouco lá eu vi o Roberto brincando com o pessoal, e a gente quer saber se muda o sabor às máquinas da TSA. O que é? Não cai mais o suor lá em cima da farinha? A galinha não está machucando o ovo em cima do tacho? Explica pra gente, Roberto, como é que é a qualidade agora? Como é que está sendo a exigência? Tem exigência? Como é que está isso aí? É complicado, né? A questão do suor aí, né?
Até friso que as professoras vêm falando, né? É um material da região melhorado para a região. Você não está aclimatando uma espécie no sul do país ou nem trazendo algo do sul do país para inserir aqui na nossa cultura. Isso é o que é um dos mais legais assim do projeto. A gente fica meio eufórico, né, de ver como o projeto tomou uma certa proporção para as comunidades da região de Santarém. Então, assim, até não é nem encerrando o programa, né, Beto? É dando os parabéns, assim, porque a gente fica eufórico. E não é fácil, e não é todo mundo que quer dar a cara a tapa, né? Muita gente quer ficar ali no gabinetezinho, quietinho, fazer a pesquisa de computador e lá o campo fica sem esses profissionais. E voltando lá pro gosto da farinha. Beto, é complicado, né? A gente expulsou uns cachorros aí já de umas casas de farinha, que é um tradicional que não pode ser tão tradicional, né? E a gente tem essa preocupação com a higienização, mas o único gosto que vai mudar é o gosto do caboclo do suor, né? Ele não vai pegar a espátula e dar uma... E isso era levado, Beto, como natural. Assim como as pragas do campo são levadas como natural. Ah, não, tem uma podre ali. Não, é porque passou do tempo de colher. Não, é porque é normal um besouro vir ali e furar. Isso foi se naturalizando. Acho que a professora Eliandra já viu muito isso do cara dizer que aquela doença, aquela praga que está ali, aquele fungo, bactéria, é normal. Mas por que é normal? É uma herança que ele já vem carregando de família de ver aquilo ali natural no campo. E eu enfrentei esse problema quando eu fui para campo não condenar os parceiros do campo, mas sim tentar entender por que eles pensam daquela forma e qual maneira de eu convencer eles. Até a nossa turma lá no Irurama, que com certeza está nos assistindo, o Anderson, a turma lá, eu tive que pegar uma caixa d'água para a gente lavar a maniva para eles verem a lagarta que está saindo daquele talozinho, aquele talo que está furado, ele não vai servir para a gente. Que agora mesmo eles começaram a colher um pequeno pedaço. A primeira pergunta que eu fiz, tinha podridão? Tinha alguma mandioca podre ou não? Porque você vai encontrar em áreas que já teve, se você plantar, ela vai apodrecer mandioca lá. Eu vi essa situação no campo. E se você não for para o campo, você não vai ver isso. Então, o gosto que muda é esse prazer de você ver uma farinha de qualidade, ela vai estar torradinha, o gosto é o mesmo padrão da farinha que foi feita de qualidade. Talvez não tenha aquele salzinho do suor que você falou, e nem aquele pelinho do cachorro que dormiu no forno, tá? Mas isso é uma cultura que ela vai vir melhorando, Beto, com a otimização. Okay. A otimização do processo vai trazer esses mitos aí, deixar ele para trás. Ok, vamos lá com a professora Eliandra novamente. Tá? Professora, mais uma pergunta aqui para a senhora. Pela dimensão do projeto, vocês precisaram fazer uma integração e conexão entre vários atores. Como tem sido esse trabalho dentro do projeto? Sim, Beto. O projeto ele vem avançando aí em etapas, né? Então, a primeira etapa foi achar o problema, depois a segunda foi multiplicar as mudas, a terceira foi levar essa muda para o campo e trabalhar mais experimentos aí com doença, né? Com adubação orgânica, adubação química, adubação foliar, adubação verde, né? Então, nós fizemos aí todo esse trabalho numa terceira etapa. A quarta etapa, então, nós trabalhamos aí já na multiplicação dessas mudas, acompanhando algum produtor. E agora, hoje, nós chegamos na quinta etapa, né? E essa quinta etapa, a gente vem aí trabalhando já, precisando, então, agora entrar dentro do cultivo. Então, não adianta nada ter a muda lá no laboratório, ser bem feita, sem doença, ela volta para o campo, quando ela pega as condições de campo, a gente estragou tudo de novo. Então, a gente precisa agora trabalhar de uma forma mais, né, de extensão mesmo lá com o produtor. E aí o projeto nessa fase, ele trabalha aí com 5 elementos, né? Ele vem aí com o primeiro, cuidando aí, tendo o solo como um sistema vivo, né? Não adianta mais a gente pensar hoje que solo é só mineral, né? Não, ele tem aí tantos pequenos animais, como insetos, ele tem aí uma microbiota toda associada, isso aí tudo, né, num sistema rodando aí, tudo em conjunto, melhorando também a fertilidade do solo. Né? Um segundo elemento que a gente trabalha é a integração aí solo, planta, nutrição, que é justo o que o professor Eloy falou. A gente parte aí já de cara com uma análise de solo. Então, vamos ver o que está acontecendo com esse solo, qual a condição que ele tem, qual indicador ele me dá do que a planta vai precisar. Né? Então, embora a mandioca aí seja uma planta, a gente fala rústica, né? Sem muito
ela não tem muito assim, ela não pede muito nutriente, mas ela suga alguns nutrientes e o solo vai ficar descoberto. Então eu preciso repor o que ela sugou para a próxima safra. Né? E a gente trabalha aí, então, aí faz essa análise de solo para realmente poder recomendar, né, uma calagem certa. O que a gente vê hoje aí que eles não tendo análise de solo, eles acham que o calcário, Eloy, vai resolver tudo e vai lá e joga calcário na pá, faz aí uma super calagem. Então você já ganha num ponto e já perde nos micro-organismos, né, nos micronutrientes, perdão. Então a gente vai trabalhando de forma errada. E essa análise vai mostrar para a gente também, né, como a quantidade que a mandioca exige de uma adubação, seja ela no perfil que a gente vai trabalhar, porque a gente trabalha personalizado com o produtor. É um produtor que quer trabalhar com adubação orgânica. Vamos indicar, então, adubação orgânica a partir dessa análise de solo. Ele quer química, vamos para a química. Ele quer outra adubação foliar, adubação de raiz. Então, é um programa aí que a gente personaliza para cada um deles. Né? O terceiro elemento que a gente fala aí hoje é espaçamento. Como é que esse produtor está plantando o espaçamento? Então, o grande problema hoje, talvez, de produtividade é a forma errada de você, né, adensar as plantas. Tem gente que planta hoje com 2 metros de distância, outro planta aí com 30 centímetros, 40, né, no pé do passo. Então, esse adensamento, lá no final, se é 1 hectare, ele vai impactar. Eu não vou ter a produtividade, né, em quilos aí de toneladas por hectare. Então, esse adensamento a gente também trabalha. A gente está trabalhando aí com filas duplas. Outra coisa, se eu tenho, né, uma área pequena de 1 hectare ou menos, ou meio hectare, eu preciso trabalhar também em consórcio. Né? Eu preciso trabalhar aí a mandioca, eu preciso colocar milho junto, eu preciso colocar feijão daí a pouco, né? Consorciar isso tudo. E aí, no quarto aí, ponto que a gente fala aí, é a maniva. Esse material de propagação. Então, hoje eu tenho pouco material, eu aproveito a planta inteira e planto no campo. E a gente sabe que não pode ser assim. O ideal é o terço médio da planta, onde eu vou ter ali uma reserva nutricional da medula da planta, né, com a casca ali. Então, hoje a gente aproveita pontas, né, muitas pontas. Então, eu tenho que padronizar a minha muda já no plantio e partindo de um material de uma qualidade genética que eu já sei que é produtivo e que não tem doença. Adianta a gente plantar, né, manivas com broca? Então, já estou levando a doença, né, para o campo. E aí, o trato cultural, né, que é o fechamento disso tudo. Então, tem estudos aí que mostram que a mandioca ela precisa aí de os 100 primeiros dias totalmente sem competição de mato. Então, eu já diria diferente, mas alguns pesquisadores também pensando aí junto com a gente, né, que é dia nenhum com mato. Então, imagina, se eu tenho ali, né, uma competição, outra raiz sugando nutrientes, né? Então, a gente vai competir ali. Então, o projeto, esse é a principal pegada que ele tem, o compromisso do produtor. Então, a gente está entregando tudo isso para o produtor, mas a gente quer um compromisso, a gente quer a nossa roça sem mato. Então, ele vai escolher. A capina, ela é terrível, né? No sol, é complicado. Mas, então, vamos trabalhar, e a adubação química, correção química também eu não quero para esse mato. Então, vamos trabalhar aí uma forma de adensar as plantas, né? Fechar mais rápido, para não entrar, não invadir, né, a competição de mato. A gente pode também trabalhar a matéria orgânica do solo, que hoje esses solos nossos estão precisando muito, né, Eloy, de matéria orgânica. Então, vamos jogar casca da própria, né, da própria casa de farinha para fechar esse solo e a gente impedir também a competição de mato. Então, tem N formas da gente trabalhar. Então, cada um vai dizer o que ele quer fazer, né, para onde ele quer ir, e sabendo que o objetivo é um só: aumentar a produtividade. Então, é isso que o Maniva procura hoje. E para essa fase, a gente não adiantava nada ir sozinha, sem um carro junto. Eu falei, eu preciso de um carro. Né? A professora Alana me chamou e falou, Eliandra, você precisa de um programa diferenciado. Você precisa de uma residência agrícola. Eu falei, me explica melhor isso. Eu estou super empolgada com o projeto, né? E ela falou, então vamos arrumar um professor, que aí vem o IFPA, que é o nosso parceiro forte aí, vem o doutor Rogério Rangel, que é o engenheiro agrônomo do IFPA, que vem aí com essa residência agrícola. Então, a gente vai fechar um carro, como eu digo assim, fechar um carro, né, e vai levar dentro aí os recém-formados, tanto da UFOPA quanto do IFPA. Mais engenheiro agrônomo, o formado também na biotecnologia, o técnico do IFPA, né, vai tudo aí para prestar essa assistência técnica assistido por esse professor.
Então, a gente vai fazer um acompanhamento passando aí o ano todo com esse produtor. Hoje nós estamos aí com 50 produtores, nós começamos aí com 5, passamos para 12. Esse ano, em agosto, a gente fez uma carta de adesão aí para 50 produtores. Então, estamos hoje aí em 3 municípios, Santarém, Mojuí e Belterra, com 5 unidades, cada uma com 10 produtores. Vamos plantar aí 1 hectare em cada comunidade. E essa integração surgiu a partir disso. Então, como que a gente vai fazer firmar isso lá no campo? Então, a gente precisa dos atores. Quem são os atores? Vamos cobrar isso. Eles já fazem. O interessante, Beto, é que eles já fazem tudo isso. Eles já têm maquinário que vai para o campo, né? A SEDAP tem mudas que também já entrega aqui. O outro, a UFOPA, né? Também tem maquinário. Tem a nós, né, como participar desse processo. Então, cada ator, ele já faz o seu processo. Só que eles não estão ainda integrados. E o que a gente fez nessa reunião é chamar esses atores, né? Eu e a professora Alana, nós abrimos uma planilha e falamos, pronto, a UFOPA tem maquinário para essa e essa área, o Maniva tem mudas para todos esses produtores, nós temos aqui 50 produtores e a gente precisa agora de mais maquinário, né, mais combustível, a gente precisa agora de calcário, e adubo. E aí, como é que a gente fecha isso? Então, foi uma reunião muito prazerosa. Nós tivemos aí secretários das 3 municípios, né? Todos eles com a contribuição que cada um podia dar. Então, assim, eu acho que agora a gente vai só colocar a mão na massa mesmo aí em janeiro e fechar essa conta aí. E trazer aí uma vitrine com esses 50 hectares aí nesses 3 municípios. Ok, Eloy, nessa integração, a professora acabou de falar, vamos lá. Poder público, universidade, a iniciativa privada e os produtores. Então, a universidade trouxe aqui para o programa o papel dela que ela está fazendo com relação à tecnologia, às mudas. A empresa TSA, a iniciativa privada, ela está levando palestra, construiu os equipamentos para facilitar e aumentar a produção da agricultura familiar, do pequeno produtor. E fala para a gente agora o papel, a importância do poder público para que possa dar esse incentivo e assistência à agricultura familiar e ao pequeno produtor, Eloy. A roda só gira, né? Porque ela é redonda, a engrenagem, quando quebra um dente, ela começa a pular. Então, nós estamos aqui com uma engrenagem ligada a outra, para fazer a máquina funcionar. E hoje, quem tem, vamos dizer assim, mais condições de trazer melhorias para a nossa região, além do setor privado, é o poder público. A universidade, ela entra com conhecimento, com pesquisa, né, com os recursos que existem na universidade. O produtor rural, ele entra lá com a parte do trabalho, né, do cultivo, de toda a parte da condução da cultura. E o poder público, eu acho que ele consegue unir tudo isso, juntar todos esses elos e através de um programa, né, de fortalecimento de agricultura. Muitas vezes as secretarias da agricultura dos municípios, elas estão engajadas nesse processo. A gente sabe que são várias demandas, não é só a mandioca, tem lá o abacaxi, tem as frutíferas, tem o melhoramento dos ramais. Então, a demanda que o município tem é muito grande. Mas a gente não pode falar só em município, a gente tem que falar em governo estadual e governo federal, que é aí aonde entra os grandes financiamentos, né? A gente participa, né? Eu estava conversando agora há pouco com a professora Alana, do Residência Profissional Agrícola, onde foi um projeto que acho que inspirou até a professora Eliandra, a professora Alana, a engajar um novo projeto meio que regional ou local, porque nesse projeto vem recurso do governo federal para recém-formados e formandos a estarem atuando no mercado de trabalho. Então depende de cada foco, de cada universidade, ela conseguiu colocar alguns projetos nesse processo. Então por quê? Porque houve incentivo do governo federal. E eu acho que existe dentro do poder público, mas a gente tem que cobrar, né? Dificilmente eles vêm oferecer para nós, né, para a sociedade, um dinheiro, mas através de uma emenda, através de um contato, através de uma associação, a gente consegue estar buscando esse recurso e fazendo com que o governo, né, no geral, ele consiga articular todos esses atores para que o processo se inicie, ande e conclua da melhor maneira possível.
muitas vezes a gente vê processos fracassados. Por quê? Porque não houve planejamento. Algum elo quebrou, algum dente da engrenagem quebrou e não teve o sucesso lá na frente. Então, eu acho que desde lá do GGI, né, as conversas, o planejamento junto com os diversos atores, ele é fundamental para que o projeto tenha início, meio e fim. Aqui com o Roberto Sardinha, para finalizar aqui, estamos quase chegando já ao final. Roberto, o que pode os agricultores e o que pode também as secretarias de agricultura, Roberto? Falando de um modo geral, né, a gente parte do princípio que tem que ter um diagnóstico, né? Por exemplo, você chega numa região, ela tem um certo perfil. Ou são produtores de abacaxi, ou são produtores de mandioca. E o poder público, eu acredito, de certa forma, não só a gente fala assim, secretarias de agricultura, mas envolve, como o professor Eloy frisou bem, o Estado, o governo federal, o governo municipal. Se não tiver um diagnóstico correto, a gente acaba gerando um desperdício de recurso. Então, quando a professora pensou muito assim, como eu vou chegar numa região, como é que eu posso atender mais produtores com menos recursos? Só através de um diagnóstico. Então, a gente foi para campo, a gente foi até na área que ia ser feito, toda aquela empolgação, botar placa. Então, você vê o produtor empolgado. Então, o que é que pode o poder público? Vai depender do que ele tem e o que o agricultor lá necessita de fato. Porque nem sempre o que o agricultor pede é realmente o que ele quer. Porque ele está lá no campo, ele está tentando produzir, ele precisa que essa engrenagem esteja com todas as peças em dias, né? Se quebrar uma, quem é que vai se arrebentar? É o poder público? Não. É o pequeno produtor que ele ficou sem a... Acaba sendo um projeto fracassado porque a engrenagem não rodou de fato. Então eu acredito que o governo, desde quando ele faça um diagnóstico regional, desde quando ele vá realmente aplicar o remédio na doença correta, tende a ser um fator de sucesso. Então acaba que essa interação ela vai depender de um diagnóstico. Então o agricultor ele pode sim e o governo também pode, mas desde que estejam todos alinhados um entre o outro. Bom, então vamos aqui passar para as partes finais do programa. Professora Alana, mais uma pergunta. Quais os passos futuros da universidade para o apoio ao Maniva Tapajós? Então, como o professor Eloy até falou, né, nosso passo futuro é institucionalizar esse tipo de projeto, né? Por exemplo, quando a Eliandra veio para uma questão de um passo maior, né, lembrei muito do projeto do professor Eloy, né, que está sendo um sucesso, a residência. Então, foi assim, precisa desse elemento dentro também, né? E esse elemento a gente não vai, às vezes, conseguir pela universidade. Tem um parceiro privado, né, uma iniciativa privada, que vai auxiliar esse processo, né? Então, você reestruturar ele internamente, né? Os passos futuros para ele é se tornar um núcleo tecnológico, né, onde a gente vai ter os vários laboratórios que já estão sendo criados, né? O laboratório de a genética da interação, né? O laboratório de micropropagação de plantas, o laboratório de solos, né? E também a residência, né? E os outros futuros laboratórios que vão ser criados para atender a esse projeto, né? E a gente está falando aqui hoje do Maniva, né? Mas a estrutura que vai ser criada não é só para o Maniva. A gente já tem inserção aí dentro da cultura do abacaxi, né? A gente tem um trabalho que está sendo parceiro aí com plantas medicinais, né? Que vai ser o mesmo processo de cadeia. Tem um trabalho aí com plantas de interesses, plantas florestais de interesse para a indústria de medicamentos e cosmética também, né? Então, essa estrutura formada e a forma como ela está sendo organizada vai servir para várias cadeias que nós temos hoje, né? Então, o próximo passo vai ser um diagnóstico maior, que aí já tem outro do grupo da universidade que está trabalhando, né, para ter um diagnóstico maior, para a gente começar a sair do Maniva e ir entrando em outras questões e, principalmente, fortalecer o Maniva, né? Porque o que está sendo feito hoje você vai atender 50 produtores, né?
E qual a ideia do projeto? É torná-los independentes do projeto. Isso é o ponto mais importante de qualquer assistência que você faça. É torná-lo independente para que aquela assistência ela possa ir para outros 50. E a gente vê muitas assistências sendo criadas para manter a pessoa na assistência, né? Como uma forma de, olha, eu estou te ajudando, mas você está aqui preso, né? A ideia não, a ideia é você libertá-lo dali daquela, torná-lo independente porque outros 50 precisam, né? Então, por isso que dentro do projeto tem até uma parte que eles têm uma obrigação de entregar para os próximos colegas que vão estar no projeto aquela propagação, né, que está ali, né? E a gente tem também, dentro da universidade, os futuros profissionais sendo entregues também para essas pessoas, desses 50 aí, que vão ter essa opção de profissionais trabalhando nesse sentido, né? Então, ele é um passo futuro no sentido da gente estruturar toda a universidade para que qualquer demanda, nesse sentido que a gente possa atender, ele tenha um núcleo tecnológico, né? Um grupo de ação ali dentro, né? Que possa responder essas questões, né? E, principalmente, eu acho que pensar em toda a cadeia, né? E hoje a gente até faz um apelo aos demais colegas da universidade, né? A entender, né, o projeto e trazer essa expertise para dentro da universidade, dentro do projeto. Porque hoje a gente estava até tentando parceiro da UFRA na questão socioeconômica, né? Que a gente, às vezes, não tem um parceiro interno, né? Então, a gente está buscando outras, né? A Eliandra foi atrás de outras Embrapas, né? A gente tem o IFPA também assim. Então, através do projeto, a gente também está conseguindo reestruturar outras universidades, né? Outros institutos, a pensar um problema. E quem tem a ganhar é o produtor, quem tem a ganhar é a região, dessa forma, desses novos passos que a universidade tem, né? E o que é importante também, eu acho que o que o Roberto falou, é uma questão muito importante, que é a questão que nem todo mundo tem o recurso, né? Então, quando a gente vai até uma reunião e fala assim, olha, eu tenho isso para dar, o que você tem para dar, para ajudar, né? Então, você fala com o produtor, como é que ele vai ajudar o projeto, você fala com a gestão pública, né? Como é que ela vai ajudar o projeto. E o que a gente vê hoje é os esforços fragmentados. Quando você une os esforços, você consegue executar o projeto, né? E aí vem a iniciativa privada e fala assim, olha, eu também consigo ajudar, né? Eu consigo porque esse produtor vai me ajudar lá na frente, porque ele vai ser um consumidor da minha empresa, né? Ele vai ser um parceiro da minha empresa, comprando, né? E testando, né? Implantando o que eu tenho para fornecer para ele, né? Então, a gente tem certeza que com essa cadeia, até a parte empresarial, ela vai ser muito favorecida, porque você vai ter um giro maior de recurso, né, dentro da cadeia. Então, até vocês falaram logo no começo sobre o risco de concorrência, né? Eu vejo de outra forma, eu acho que não é uma concorrência. Eu acho que é você conseguir fazer com que as pessoas elas tenham um aumento de produtividade, em termos de trabalho mesmo, né? E você consegue ter mais gente inserida na cadeia. Porque em curto prazo você recupera aquele jovem que foi embora. Porque a mandioca não era mais uma opção para a vida dele. Mas a partir do momento que você traz uma forma que você trabalha menos e você consegue um lucro maior, você está resgatando essas pessoas. Então pode ser sim um atrativo de pessoas de volta para a cadeia produtiva, que foi, acho que, um dos processos que levou ela a decair em algum momento. Né? Você tinha muito, era muito interessante, mas você começou a perder pessoas que trabalhavam ali. E hoje você tem muitas pessoas envelhecidas, né? A gente precisa resgatar esses jovens também, né? E ver um jovem trabalhando no projeto através de uma residência, ele também é uma vitrine para os nossos futuros prováveis alunos, né? Que a gente quer muito, assim, a gente vê muito nossos alunos vindo para dentro da universidade, mas ele falou assim, eu não quero voltar para casa. Eu não quero voltar lá para a minha comunidade. Eu quero ficar em Santarém. Porque lá ele não teve opção mais, né? E aí você devolve, né, a possibilidade de voltar e ajudar, né, o motivo que fez ele sair, né? Então, esse trabalho também está voltando essas pessoas para o campo, né? Então, por isso que eu não encaro como uma concorrência, né? Eu vejo que você está levando uma possibilidade para ter mais gente dentro da cadeia, né? Então, é nesse sentido que eu acho que os novos passos do projeto vão ser direcionados no futuro. Ok.
a professora Eliandra, né? Estamos chegando já ao final. A senhora pode complementar o que a professora Alana falou e eu gostaria de saber qual é a mensagem que a senhora deixa, né, para quem está nos assistindo aí sobre o Maniva Tapajós, a mensagem da universidade. Ela pode complementar qual é a mensagem final? Sim, complementando, né, o que a professora Alana, complementando aí o que a professora Alana disse, né, o Projeto Maniva, ele está muito feliz aí com a iniciativa privada. Então, cada fase a gente pode contar, né, com uma indústria, uma empresa, né? Então, a gente vem desde aí, né, a nosso grande financiador, como a gente vem também aí com o Roberto Branco numa primeira fase, onde a gente precisava estruturar o laboratório. A gente vem agora, né, com a TSA e a Comina, né, financiando para nós aí o calcário, né, e daqui a pouco a gente vai aí com outra. Então, onde a gente passa apresentando o projeto, né, se aquele gestor da empresa, ele tem esse mindset, essa visão, né, que a gente está conseguindo, se a gente consegue passar para ele, não tem erro, ele está sempre vindo aí com a gente, né? Então, agradecer aí fortemente, né, esses apoiadores do projeto, né? A gente precisa de vocês, né? É só isso que vai conseguir alavancar aí a produtividade dessa região que vem aí caindo, né, a cada ano que passa. E o que eu digo aí para o nosso amigo produtor, né, que eu estou aí, né, já com o primeiro objetivo do Maniva Tapajós alcançado, né, que eu falei, se eu conseguir ver a esperança nos olhos desses produtores onde eu assisto, eu já consegui alcançar o objetivo maior, né, do Maniva Tapajós. É trazer esperança para aquele produtor, é ver aquele produtor correndo de um canto para o outro no seu campo, trazendo um solo. Professora, leva o meu solo. Professora, você vai voltar quando? Professora, e a gente vai conseguir plantar esse 1 hectare? Então, eu já vi a esperança, né, desse produtor. Então, eu já ganhei o projeto, né, nesse ponto aí. E fiquem firmes, né? Confiem na gente, nós estamos aqui para apoiar mesmo e com parceiros fortes e nós vamos conseguir aí fazer um retorno nessa cadeia, né, regional e depois aí a gente pode também externar esse modelo aí para outras instituições de ensino. Ok, obrigado, professora. E mensagem final também, Roberto, onde é que a TSA se encontra em Santarém, onde é o endereço? E qual é a mensagem que a TSA deixa hoje para o produtor, né, que produz aí a farinha de mandioca? Bem, Beto, agradecer, né, mais um programa, parabenizar as professoras aí, principalmente quando se fala em emancipar o agricultor, né, de forma adequada. A TSA ela tá junto aí no projeto, a TSA fica aqui na Curuaúna, né, tão pertinho aqui já dentro de Santarém, com os equipamentos, nós temos ali uma área de um showroom, né, ali que pode chegar, tem alguns equipamentos que já vão saindo da fábrica para ser entregue. Quem quiser visitar a TSA, a gente vai deixar aí nas redes sociais do Agromundo, vai estar aí constando o telefone, né, até o endereço também. E faça-nos uma visita, né, entre nas nossas redes sociais também, a TSA está aí na Instagram, Facebook também, tem o site oficial da empresa, que também vai estar aí junto com o Agromundo. E eu acredito que estamos evoluindo muito. E eu tô eufórico nessa. Hoje foi briga de gente grande aqui, viu, Beto? Aqui eu me senti muito seguro em estar aqui próximo a vocês, professoras. E muito obrigado por esse debate, o que enriquece muito a gente levar melhorias para o campo. Ok, obrigado. Professor Eloy, a volta do Agromundo, né, todas as terças-feiras, obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio. Qual é a mensagem que o senhor deixa, qual é o agradecimento? Eu acho que agradecer principalmente a presença da professora Eliandra, da professora Alana, do Roberto, porque todo o conhecimento ele deve ser divulgado. Então eu acho que esse projeto muita gente não conhece e não conhecia, e a partir dessa divulgação acaba conhecendo, vendo as possibilidades que a universidade leva até o produtor rural, a resolução de alguns problemas que existem, e esse é o papel justamente da universidade, é devolver para a sociedade, né, o conhecimento gerado por ela, pelos professores, pelos alunos, em prol do enriquecimento, né, do aumento da produtividade. A gente falando aqui da produção da mandioca, né, mas claro, a Universidade UFOP é muito grande, então ela tem os vários setores, né, para fazer esse trabalho de devolver o conhecimento, mas nós aqui hoje falando na parte das ciências agrárias, eu acho que estamos aí de parabéns por ter professores comprometidos sempre a levar
e como não dizer, dar a cara a tapa, né, professor? Porque no início sempre tudo é mais difícil. Muitas vezes as pessoas não acreditam naquele projeto, não, vai dar muito trabalho, eu não quero me envolver, e a gente vê que o resultado, ele acontece. É só ter dedicação e trabalho e acreditar. Ok, obrigado. Bom, gente, chegamos ao final do Agromundo. Quero agradecer a participação dos professores da universidade, da TSA, através do Roberto. Parabenizar ao Bruno, né, que está ali na frente da TSA, que tem feito um bom trabalho. Obrigado, professor Eloy. Toda terça-feira o Agromundo está de volta agora, a partir das 20 horas, tá? Eu espero você. Compartilhe esse programa, é muito importante que a informação chegue aos produtores, ao pequeno, ao médio, ao grande. Então, tá aí. O programa hoje foi rico de informação. Compartilhe, curte, leve a informação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e fique com a reportagem que aconteceu no município de Juruti, na Vila de Castanhal. Taici? Gabriel de Souza, da comunidade de Garapé Serra. Eu queria saber, senhor Gabriel, o que o senhor achou do seminário de casa de farinha mecanizada? Para nós já mudou, ou vai mudar, porque a gente está sendo escasso de trabalho aqui em Juruti. A gente não tem uma ajuda do prefeito, não tem uma ajuda de ninguém aqui, somente vocês agora. Estou aqui com o Hernandes Ribeiro, tá? Ele é representante da cooperativa. Eu queria que o senhor dissesse o que o senhor achou do seminário, o que o senhor achou da palestra sobre casa de farinha mecanizada. Pode para a gente aí, para os ouvintes do Agromundo. Eu achei muito importante essa conferência, essa reunião aí com nossos produtores aqui da nossa região, até porque a nossa produção de farinha, ela é do tempo antigo, a gente ainda descasca, nada mecanizado. Com essa mecanização, vai otimizar a nossa produção e, com certeza, a qualidade de vida dos nossos produtores. Eu estou aqui com o Roberto Sadinha, que trabalha como técnico em extensão rural. Roberto, mais um seminário pela empresa TSA sobre casa de farinha mecanizada. Uma palavra para os nossos ouvintes do Agromundo, Roberto. Muito importante, Beto, a TSA ela vem trazendo esse diferencial para o campo, né? Ela não vem no grande produtor, ela está chegando na base comunitária. O que é fazer isso? Fazer com que o produtor ele saiba de onde está vindo o produto dele, que ele saiba quem fabrica e por que fabrica pensando nele. Então a TSA ela vem com esse diferencial, trazendo a extensionismo rural para dentro da comunidade, trazendo a importância dos equipamentos TSA, por que o equipamento foi fabricado pensando no produtor. Então a gente vê a motivação das pessoas, a vontade de ter um produto, se adequar, otimizar o seu processo de produção e melhorar a qualidade de vida no campo. Então eu acredito que nós vamos chegar mais longe ainda, principalmente aí com a parceria com a TV Agromundo. Eu acredito que a gente vai chegar lá naquele pequeno produtor que quer melhorar o seu processo de fabricação de farinha, melhorar a potência do seu motor rabeta, melhorar o despolpamento da sua fruta que é produzida aí no campo. Então a TSA ela vem fazendo esse diferencial, chegando até o pequeno aí na base comunitária. Tá aí, mais uma vez a TSE fazendo esse trabalho de informação, trazendo conhecimento através da Web TV Nossa Voz no programa Agromundo. Aí, olha, o Flamengo filmar com isso. Tá enfeitando.